Olá, meu povo abençoado. Estamos aqui juntos mais uma vez para nós meditarmos em mais uma porção da palavra do Senhor nosso Deus, né? Porque a palavra é o nosso alimento, ela nos direciona, nos ensina, nos exorta e nos mostra a maneira como nós devemos andar e caminhar de tal maneira que agrademos o Senhor nosso Deus, né? Gostaria de tomar com você 2 Crônicas 32, que diz o seguinte: depois destas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e os varões para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles os ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro para fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. E pôs oficiais de guerra sobre o povo e juntou-os assim na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Está aqui 2 Crônicas 32, do versículo 1 até o versículo 8. Nesses 8 versículos aqui, amados, nós aprendemos coisas muito maravilhosas aqui com esse episódio na vida do rei Ezequias, né? Você vê que o início do capítulo inicia o seguinte: depois destas coisas e dessa fidelidade. Há pessoas, amados, que ensinam que se você serve a Deus com alegria, você serve a Deus com fidelidade, que você não tem problema, que você não tem dificuldade. É esse evangelho que vive por aí, que não forma caráter e que não traz o verdadeiro ensinamento da palavra de Deus para a vida das pessoas, né? Por isso que hoje vemos aí milhões de pessoas que se dizem cristãos, mas uma vida completamente sem estrutura, né? Não tem um fundamento. Pessoas que se escandalizam com facilidade. Hoje vemos aí disputas, pelejas, guerras, dissensões, crentes contra crentes, crente de mal com crente, crente defamando crente. Isso tudo aí é somente uma coisa: falta de Bíblia, a palavra, né? A palavra de Deus é simples. O Espírito Santo que inspirou a palavra. Deus jamais iria criar algo difícil e confuso para confundir a mente do homem. Então o homem que cria confusões, né, vai e busca na Bíblia coisas, né, que ele isola e lança às vezes para causar confusão na mente das pessoas, né? E pior, se dizem evangélicas, se dizem cristãs, mas estão afastando as pessoas de Deus através de suas teorias demoníacas, humanas e diabólicas, e vão afastando as pessoas da presença de Deus, né? Então temos aqui que a fidelidade de Ezequias, você lendo aqui em capítulos anteriores, o que ele fez em prol da obra do Senhor, né? Mas, como o versículo diz aqui, que nós acabamos de ler, o verso 1 do capítulo 32, onde diz claramente: depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra a cidade forte, e intentou separá-las para si. Quer dizer, o inimigo tentou invadir Judá, aonde Ezequias era rei. O rei da Síria veio com essa intenção. Ele servia a Deus, o rei Ezequias era fiel ao Senhor, mas ele não estava livre dos ataques dos inimigos, assim como eu não estou e você também não está. Agora, precisamos de perseverar com a nossa vida de fidelidade a Deus, a nossa vida de comunhão com o Senhor, não é? Porque com certeza
Ele vai nos socorrer e Ele vem nos ajudar, desde que nós também venhamos a agir com sabedoria, com prudência e com humildade, como Ezequias aqui ele agiu, né? Agora, você veja bem o que ele fez, que Ezequias, quando ele viu que Senaqueribe via que o seu rosto era de guerra ali contra a cidade de Jerusalém, o que ele fez? A primeira coisa, ele teve conselho com seus príncipes e os seus varões. Hoje, amados, a pior coisa na vida de lideranças de igreja é aquilo que nós chamamos de arrogância. Hoje, pessoas, amados, estão dentro de igrejas atrás de poder. Não sei para que isso, irmãos. Não tem coisa mais gostosa do que você estar na presença de Deus e nas mãos do Senhor. Oh, louvado seja Deus. E sentir Deus operar na sua vida, trabalhar na sua vida, agir na sua vida, nas dificuldades. E você ter a humildade de ter a vida de comunhão e de união com os irmãos. E principalmente nesse caso aqui de Ezequias como rei de Judá, a união que ele teve com seus príncipes e com os varões, os muros de proteção que estavam em volta dele, os seus auxiliares. Ele não fez nada no seu absolutismo, mas ele tomou conselho. Ele trocou ideia diante de uma situação de adversidade que estava se aproximando. Era homem de Deus? Sim, homem de Deus, fiel a Deus, fiel a Deus. Mas reconhecia também que sozinho seria impossível de cumprir o seu ministério, as responsabilidades que Deus tinha entregado para ele. E ele então foi tomar conselho ali com seus companheiros, as pessoas de confiança, seus príncipes, seus varões. Você age assim quando vem as dificuldades? Você tem a humildade de buscar nos irmãos o conselho? Buscar nos irmãos uma troca de ideia, uma orientação diante talvez de uma situação difícil? E Ezequias fez isso. Por quê? Porque era costume, não é, daquela época, que as nações que vinham para invadir, como no caso aqui, Jerusalém, eles acampavam ali em volta e ali eles criavam uma situação difícil, não deixavam que entrava alimentação, que ninguém entrasse, que ninguém saía, ia causando aquela guerra psicológica na vida das pessoas que estavam ali dentro, né? E é uma tortura psicológica, e as pessoas, só de viver naquela apreensão terrível, vendo os inimigos em volta, elas já se enfraqueciam. E o conselho que ele tomou ali com seus príncipes e os seus varões foi de fazer o quê? Tampar a fonte das águas. E um rio que corria ali sobre a terra. Era uma das coisas que ia segurar os inimigos ali em volta da cidade de Jerusalém. E ele não queria a aproximação dos inimigos, a permanência dos inimigos, perturbando o seu reino, perturbando a sua vida. Irmão e irmã, quantas vezes você tem uma vida perturbada, complicada, e você talvez reclama que você é servo de Deus, que você serve o Senhor. Mas eu te pergunto, você já tomou conselho com alguém? Você já tomou conselho aí no ministério que você congrega? Com o seu pastor, seu ancião, seus obreiros aí, seus irmãos de confiança, para que te ajudasse a entender o porquê? O que tem feito com que o inimigo estivesse sempre assediando o seu lar, a sua casa, a sua vida e o seu ministério? O que está precisando de ser removido da sua vida para que você tenha paz? O que precisa de ser tirado para que você tenha alegria, para que você seja um cristão de dinamismo, que você seja um servo, uma serva de Deus, que possa ter uma vida frutífera, uma vida cristã frutífera, uma vida abençoada na presença do Senhor? Quantas vezes você tem culpado Deus? Porque nada está dando certo, tudo está ficando complicado. Nós vemos que o rei Ezequias, ele cortou de vez algo que fizesse com que o inimigo viesse a estar ali à beiranda da sua cidade, que estivesse ali próximo da sua cidade, viesse ali causando aflições, causando desespero. Não, eu vou tapar essas fontes das águas. Quem sabe não será às vezes a falta de vigilância da língua, que às vezes fala demais. Depois vem os problemas, consequências, a adversidade, e você começa a dizer, estou sendo provado, estou sendo provada. Não, você está colhendo o que você plantou, porque você não vigiou. E assim muitas outras coisas que a pessoa cria
né? E depois ali vem o inimigo, vem o adversário, vem as consequências, e na maioria das vezes ela quer culpar Deus. E vemos que o rei Ezequias, quando viu que o inimigo se aproximar, falou, não, vamos cortar toda ocasião, para que o inimigo não tenha maneiras dele vir aqui e se acampar e estar próximo aqui da cidade de Jerusalém, para que o inimigo não venha estar próximo de nós, para guerrear conosco, tirar nossa paz e causar desastres, porque a presença do inimigo causa desastre, causa morte. Quantos que talvez por adotar tipo de vida, modelo de vida fora dos padrões da palavra, e se torna presa fácil do inimigo, do adversário, e morre espiritualmente. Então é o cuidado que nós temos que ter. Olhe em volta de você, da sua vida espiritual. O que tem feito com que o inimigo constantemente estivesse aí te perturbando? Que você possa ir à luz da palavra, na oração, na vigilância, pedindo a Deus que te dê entendimento e visão espiritual, que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus de visão, para que você possa ver e enxergar o que é que está te causando essa situação, o que é que precisa de ser mudado na sua vida, o que é que precisa de ser mudado no seu comportamento como cristão e como cristã. Quantas pessoas que muitas vezes ele perde um emprego, vamos assim dizer, trazendo dificuldade para o seu lar, para a sua família, porque ele não vigiou. Talvez não vigiou a língua, falou demais. Talvez no momento de ira, de raiva, desespero, talvez maltratou ali uma autoridade ali no trabalho, ou criou um problema com um colega e veio trazendo para ele ali a tristeza de perder ali o seu emprego. Então esse é um dos exemplos que eu estou citando para você. Coisa que você pode observar e que você pode evitar de acontecer. Né? E vemos que Ezequias ele tomou ali conselho com seus príncipes, seus varões, para tapar a fonte das águas. Né? Ele teve conselho. E diz aqui que assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, e disseram, por que viria o rei da Síria e acharia tantas águas? Porque o inimigo viria e acharia tanta oportunidade para ele ficar frequentando a minha vida, para ele ficar talvez perturbando a minha família. Então vamos, amados, fazer uma vigilância, vamos buscar conselho, vamos buscar ajuda. E quando isso acontece, o cristão realmente é aquela pessoa humilde, é aquela pessoa que sabe valorizar, né, o irmão, a irmã. Ele tem o menos sucesso que Ezequias teve. Foi muita gente que veio para ajudá-lo. Né? Foi muita gente, porque houve humildade da parte do rei. Né? E veja bem, e ele se fortificou, e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro para fora, e fortificou Milo, a cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Nós sabemos que o muro é o que faz a divisão. O muro fala de proteção. Quando eu estou falando aqui de divisão, é de divisão entre o santo e o profano, entre nós e o mundo, entre nós e o inimigo. Agora nós temos que ter cuidado para não ficar brecha no muro. Cuidado com as brechas que talvez você tenha deixado na sua vida. Porque o inimigo, ele pode não ter poder de se apossar de você, mas se você der brecha, ele pode te lançar uma seta maligna. Você já observou em muitos jardins zoológicos, ali está ali o feroz leão dentro da sua jaula. E talvez ele está ali rugindo e às vezes ele precisa de ser tratado. Então não tem como alguém chegar até ali, porque ele é feroz. Então o que acontece? Alguém usa aquelas brechas, né, aqueles buracos ali da jaula, porque sempre é uma grade, e ali ele usa uma arma, algo de sopro ali, e lança uma seta, um dardo, ali com um sonífero. Aí com pouco tempo, o gigante está adormecido. E ali eles fazem o que quer dele, vai ali, cura, né, tal, faz o que quer. O gigante se adormeceu simplesmente por uma seta que foi lançada por uma brecha que havia ali na jaula. Então se você abre uma brecha na sua vida e você não vigia, o inimigo te lança. A Bíblia fala dos dardos inflamados do maligno. Ele lança aquela seta na sua vida e ele te arrebenta, ele te acaba, ele tira todo o seu dinamismo. Ele tira toda a sua força, toda a sua coragem, todo o seu ânimo de servir a Deus e andar na presença do Senhor. Como que estão os seus muros? Não está havendo brecha?
Não tem algo que precisa de você reparar? A torre fala de vigilância. A torre era colocada sobre os muros da cidade daquela época, aonde a sentinela ficava. E no momento que ela via a aproximação do inimigo, do adversário, ela então tocava a corneta, a trombeta. E ali, de acordo com o toque, as pessoas sabiam o que estava acontecendo, o inimigo se aproximando, e se preparavam para a batalha, e se preparavam para defender. Como que está a sua torre de vigia? Você é vigilante? Ou você é aquela pessoa que não tem o cuidado no que olha, no que fala? Já pensa falando? Como que está a sua vida de vigilância? Como que está os muros da sua vida espiritual e da sua vida com Deus? Está havendo brecha? Se está tendo brecha, está na hora de consertar, porque o inimigo não perde oportunidade, não é? E vamos ver mais ainda. E ele pôs oficiais de guerra sobre o povo e juntou-se na praça da porta da cidade e falou-lhes ao coração, dizendo: olha aqui, amados, o que um homem de Deus, aquele que realmente tem confiança no Senhor, ele disse para o povo: olha, esforçai-vos, tende bom ânimo, não temas, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E veja bem, e o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. O homem de Deus, amados, ele sempre tem a palavra certa no momento certo. Além das suas ações, da sua humildade, da sua dependência daqueles que estão do seu lado, mas ele também tem a palavra certa na hora certa para confortar o coração do povo. O cristão verdadeiro, ele é um pacificador. Ele não é um fazedor de guerra, como nós vemos hoje. Hoje nós estamos vendo o contrário. Estamos vendo a guerra no meio de quem deveria ser promotor da paz. Guerras, divisões, rancores, mágoas, defamações. É o que nós estamos vendo nos dias atuais. E o importante é que no final do versículo 8, o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Porque era um homem que tinha um peso espiritual, era um homem a quem o povo confiava. Que tipo de cristão somos nós? Que tipo de cristão é você? As pessoas têm confiado e descansado nas tuas palavras, nos seus conselhos? Ou você é aquele que se diz que é cristão, mas você é um promotor de guerra? É um promotor de discórdia, de dissensões? Faça uma análise da sua vida. Você que é líder, você que lidera, o povo que você lidera tem descansado nas suas palavras, tem confiado nas suas palavras? Hoje, amados, a gente está vendo que liderança, eles têm entendido por outra coisa. Para uns, liderança é profissão. Para outros, é status. Para outros, é líder, mas retém a verdade do Evangelho porque não querem perder a plateia. Agora, o verdadeiro líder é aquele que trabalha na responsabilidade de que está lidando com almas que não é dele, coisas que não pertencem a ele, que não é propriedade dele. Uma alma é caríssima e ela custou o preço do sangue de Jesus. E quando é entregue para nós a responsabilidade para cuidar, não vou dizer de uma multidão, porque hoje tem alguém andando atrás de multidão, mas não com a responsabilidade de vê-las salvas. Mas quando é um obreiro, um homem de Deus de responsabilidade, ele entende que uma alma, ela vale mais do que o mundo inteiro perdido. Então ele trabalha com responsabilidade, ele ensina, ele ajuda, ele doutrina, ele repreende, ele exorta, mas tudo com amor. Nós vemos aqui todo esse trabalho do rei Ezequias para salvar a responsabilidade que foi dada a ele, que era o reino de Judá, que estava sobre a sua responsabilidade. E ele não lutou sozinho, mas ele usou ali aqueles que estavam do seu lado, para que tudo fosse feito para que o inimigo não tivesse vitória. E confortou o povo, e consolou o coração do povo a confiar no Senhor.
Então que você também, a sua dificuldade, o seu problema, que você não vá simplesmente orar, mas que você haja, que você demonstre para as pessoas a sua fé no Senhor e a sua oração que você está fazendo ao Senhor, que você tem fé que o Senhor vai atendê-la colocando em prática aquilo que deve ser feito, assim como Ezequias fez. Ele tirou tudo aquilo que pudesse fazer com que o inimigo permanecesse ali em volta da cidade de Jerusalém. Que nós possamos também na nossa vida tirar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Todo o espírito de discórdia, contenda, todo o espírito de mundanismo, tudo aquilo que não provém de Deus, mas que nós possamos ter uma vida santa diante do Senhor nosso Deus, que possamos tapar todas as brechas para que o inimigo não venha lançar os dardos na nossa vida, que nós possamos também ter a nossa torre de vigia, vigiar constantemente a nossa vida, policiar a nossa vida, porque hoje cristãos estão policiando a vida do outro, estão esquecendo de policiar a si próprio, de como está a sua vida com Deus, de como está a sua vida com o Senhor. Amados, que essa mensagem ela possa falar profundamente no teu coração, que você possa meditar, que você possa orar acerca desta mensagem e que o Espírito Santo de Deus ele possa continuar falando no seu coração de uma maneira gloriosa e de uma maneira poderosa. Tá bom, meus amados? Fica firme no Senhor. Vamos procurar ser unidos, não é? Salmo 133 existe na Bíblia, não é somente para você pregar mensagem bonita, não, é para ser vivido. Toda a Bíblia, ela existe, é para ser vivida. Hoje alguém usa a Bíblia para criar contenda, discórdia e tanta coisa, mas a palavra de Deus, ela é a constituição do Senhor, ela é o mapa do caminhante, é a bússola, é o cajado do caminhante, daquilo que caminha para o céu. É a palavra do Senhor. Então que você viva a sua vida cristã como se Cristo voltasse ainda hoje, tá bom? Nas suas orações, lembra da gente, lembra aqui do irmão Durval Filho, da minha família, amém? Que você também possa, todo o povo de Deus, né, no geral, não somente nós que fazemos parte da Congregação Cristã Nacional, mas todos os irmãos em Cristo, não é? Todos os irmãos em Cristo, que nós possamos estar unidos no amor, na comunhão, na oração e na palavra, para que possamos, amados, ser luz do mundo e sal da terra, não é? Porque hoje, infelizmente, o mundo já anda decepcionado com tantas pessoas que são denominadas de crentes, cristãos, pastores, anciãos, mas que não fazem jus do título ou da credencial ou do tipo de vida, ou melhor, ou daquilo que dizem ser, porque o seu tipo de vida é sempre o contrário daquilo que talvez eles dizem que são, mas que a nossa vida, o nosso comportamento, o nosso dia a dia, o nosso relacionamento, a nossa vida de compromisso, ela possa ser o nosso cartão de visita, ela possa ser ali a nossa tarjeta de que somos cristãos, para que nós, de boca fechada, mas as nossas atitudes, os nossos atos, possa passar para as pessoas o que é realmente ser uma vida de cristão e ter uma vida na presença do Senhor com responsabilidade. Como no caso de Eliseu, aquela mulher ali que via Eliseu, olha, falou para o marido, olha, eu tenho observado que esse que passa por aqui é um santo homem de Deus, e abriu a porta da sua casa para aquele profeta. Então, amados, que nós possamos também viver da mesma maneira, no trabalho, na família, no bairro, nos negócios, no colégio, aonde quer que você estiver, que ali alguém possa observar e dizer, ali está um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus, ali está um jovem de Deus. Às vezes você, de boca fechada, mas que as suas atitudes, os seus atos, o seu testemunho, seja uma mensagem viva para a vida daqueles que te rodeiam, que convivem e que se relacionam com você. Que Deus te abençoe, a paz de Deus em Cristo Jesus e até uma próxima oportunidade no nome de Jesus. Tchau, tchau.